Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Hoje é um dia importante. Estamos em direto na sede da J. Batista, na Rua Áurea, em Lisboa. O tema da nossa tertúlia é a orivesaria portuguesa de aparato, século XV, século XVI, e o Dr. Nuno Vassal e Silva e eu escolhemos para, ou melhor, acrescentarmos ao tema a paixão, ou uma paixão. Este tema para hoje é muito importante. Importante por três razões fundamentais. A primeira é porque vamos ter a oportunidade de conversarmos todos e de falarmos, de partilharmos a orivesaria portuguesa. O segundo motivo é porque vamos, em equipa, vamos ter a oportunidade de conhecer os tesouros reais. Portanto, estou a falar do nosso rei Dom João II, do nosso rei Dom Manuel I e do nosso rei Dom João III. A última razão, os últimos são os primeiros, é a excelência do nosso convidado, o Sr. Dr. Nuno Vassal e Silva, que está connosco para partilhar a paixão pela orivesaria. Nuno Vassal, muito obrigado por estar connosco. Obrigado, Zé Batista. É um gosto muito grande. Continuamos as nossas tertúlias, mas agora um pouco diferentes. Estamos todos um pouco afastados fisicamente, mas também estamos alguns de nós confortavelmente em casa. E é um prazer enorme estar aqui presente. Obrigado. Pelo que o Zé tem feito, Zé Batista. Peço, a quem não nos conhece, nós somos amigos já há muitos anos. Uma honra. Gostamos muito de orivesaria, aliás, com uma boa grande parte dos nossos amigos que estão em casa, certamente. Certo. E que é um gosto muito grande falar um tema que realmente é uma paixão. Então, eu vou pôr a primeira questão. Nuno Vassal, o que é estar apaixonado pela orivesaria? Ui! Realmente desde pequeno que as peças em prata, em ouro também, sempre me fascinaram muito. Portanto, os materiais sempre me fascinaram. E sempre associei a esse sentido de história, mas também de arte, uma versão mais, sobretudo à vivência, isso que eu queria explicar. Isso. As pratas estavam muito relacionadas com as festas, com momentos de alegria, com a celebração até um pouco da vida. Eu estou a pensar nas festas de Natal, dos anos, e também à beleza, isso muito, porque são obras que mesmo para quem é pequeno e ainda não tem as coisas estéticas, a beleza das peças em prata e ouro despertaram sempre um encantamento muito grande. Outra explicação é um pouco singela. Com o tempo, comecei a aperfeiçoar e fui começar a descobrir outras dimensões, entre as quais estava há pouco a falar, que é o sentido da herança, o sentido do património, o sentido da continuidade, que é um ofício que tem essa força imensa de gerações de obras que passam nas famílias, já são algumas, quando podem, ou se não passam, algumas famílias fazem isso. As oficinas dos ourives, muitas também eram gerações. É um mundo que agora podemos dizer que quase que já não existe, mas embora não seja tão verdade, mas sobretudo é o prazer de ver e manipular as peças. Eu acho que não vou dizer mais nada. A beleza o encantamento que elas provocam. Do metal nobre, o brilho e tudo aquilo. E às vezes até fico aborrecido com as peças em prata, que eu às vezes fico com pena. Com a mesma prata podia ser feito algo tão mais bonito. Isto é uma opinião. É verdade. Eu estou a imaginar Lisboa no século XVI. Um empório era a sede de tudo, a sede do mundo. Os artistas, os ourives, os negócios, enfim.
o grande convívio entre os mestres portugueses, os ourivos cristãos, os judeus, os mouros, e convivia com isto tudo, portanto, algo que nós designamos por as baixelas de aparato, as pratas de aparato. Ó Nuno Vassal, em que circunstâncias, o que é que motivava a realeza, a nobreza, o clero a mostrarem tanto, enfim, aquela prataria toda que nós designamos, baixelas de ouro, enfim. O que é que os motivava? Em contexto, é que isto acontecia? Um aspecto primeiro seria talvez a ostentação. Mas não é uma ostentação, a ostentação que está ligada a uma espécie de utilização gratuita, a querer mostrar riqueza, não. Tudo isso tinha um significado, que era mostrar riqueza, mas sobretudo poder, cultura. As peças eram mais modernas, chamado na altura, eram feitas mais com as correntes mais atuais, artísticas, mas e afirmar o status social das figuras. Portanto, faziam parte, era um elemento que auxiliava a afirmação de uma personagem. E isso é muito evidente. Ó Nuno Vassal, o encomendador era exigente e penso que entendia do ofício também. Como é que os ourivos portugueses podem ter criado peças tão belas e tão perfeitas? É uma questão, na sua opinião, quem encomendava tinha que ser muito exigente. O que é que motivava esses ourivos a criarem obra tão linda, não é? Nós estamos no século XV e XVI. Também é uma época, como já referiu, muito especial. Portugal é um país alto, Lisboa é um Estado, a capital do Império, muito cosmopolita, com viajantes e mercadorias de todo o mundo a chegar aqui, com muitos artífices e ourivos estrangeiros também, a comprarem aqui pedras preciosas, coisas raras, e a levarem para a Itália, para a Alemanha, para os Países Baixos, e também, ao mesmo tempo, muitos a trabalharem para a corte portuguesa, que era riquíssima. E é uma corte também muito cosmopolita, está a trabalhar, então, conhece tudo o que mais recente se faz um pouco no mundo, e nós sabemos nos mercados de Portugal do século XVI, vendia-se, quase Vila Viçosa, vendiam-se peças, por exemplo, taças de Augsburgo, que eram comercializadas em Vila Viçosa, no mercado, e também vinham depois a Lisboa, como peças de obras em pinturas flamengas. Também havia uma grande feira aqui no centro da Extremadura. O que sucede é que a clientela tinha uma relação muito fácil com estas peças de ourivesaria e que serviam sempre com forma para arrecadar dinheiro, capital, mas também, como eu falei, uma forma de exibir. E os ourives trabalhavam, nós sabemos, não era aqui muito longe, tinham obras ou já feitas, mas isso implicava porque a prata é muito mais cara do que é hoje em dia, muito mais cara, e o ouro hoje era muito mais rara. Claro. Hoje temos outras fontes, e muitas estavam feitas, mas as obras mais importantes eram encomendadas, porque era preciso uma necessidade de capital. Muitas vezes resolvia-se por dinheiro, mas sobretudo era o cliente que entregava a prata e a oficina que depois lavrava. E lavrava de acordo com o gosto, claro, do cliente, mas ao mesmo tempo eram os ourivos que davam esse gosto ao cliente. E por isso é que para alguns a ourivesaria, excetuando talvez este período, às vezes é um pouco conservadora. Os modelos permanecem muito tempo, porque é uma certa segurança que as pessoas do gosto. Mas isso deve-se a vários fatores. Um dos quais é que, mais do que até que ponto queria estar atualizado, nós sabemos, até estou-me a lembrar, na segunda embaixada de Dom Manuel ao Papa, em que foi oferecido um rinoceronte, 1516, agora não me recordo quem foi, sei que foram compradas, foram buscar ao Real Tesouro
umas salvas em prata e que foram redouradas para serem novas para oferecer ao Papa. Portanto, não era tudo destruído, as coisas eram muito, muito reaproveitadas, mas tinha a importância simbólica de mostrar uma peça dessas, é uma prenda do rei de Portugal, é um rei de bom gosto, é um rei, mas também rico, que dá uma peça sumptuosa. Muito. E essa ideia, a ourivesaria de aparato, é um termo que já vem muito para trás, mas pregamos hoje mais facilmente. Eu não sei se respondi à pergunta. Sim, está ótimo. Adoro desviar. Eu penso que os participantes também estão satisfeitos, tenho a certeza. Nuno Vassal, há aqui uma questão que é muito minha e tenho uma enorme curiosidade. Eu li o seu livro e estudei o seu livro, parte de toda a sua obra. No tema que estamos hoje a tratar, a ourivesaria portuguesa de aparato, século XV, século XVI, há uma parte, em determinada altura, o Nuno Vassal afirma o seguinte: a ourivesaria portuguesa dos finais do século XV e XVI é uma das nossas manifestações artísticas mais fascinantes. O que é que o fascina? No seu estudo, o que é que o fascina, que é outra questão? A criatividade, em boa medida, a criatividade, porque há bocado falei dessa tradição e com o conservadorismo da ourivesaria, mas também falei da época excepcional que se viveu com os descobrimentos, com a circulação enorme de imagens, de livros gravados, de pinturas, um bocadinho, e a criatividade, porque são peças, todas elas, ou quase todas, revelam uma enorme criatividade de pegar. Agora estou a falar, por exemplo, das salvas. As salvas, no fundo, e temos atrás de nós, o que são um disco redondo em prata, mas que são ornamentados. E nesta altura existe um elemento também muito interessante, é que em parte se perdeu, muitas são historiadas, muitas contavam narrativas. Se algumas são decorativas, e depois fomos analisar, podem ter significados simbólicos mais escondidos, muitas contavam histórias. E nós sabemos inúmeras histórias, a história de Susana, muitas do Antigo Testamento, que é um facto muito interessante, e copiando também um livro que era a Bíblia de Nuremberg, que teve imensas vinhetas, que foi copiada pelos pintores, com pequenas composições que aparecem, ou tanto em peças em prata, é uma espécie de manual, como é que eu te explicar, guia para imagens, e que são peças que ainda hoje fascinam imenso. E não é por acaso que estas peças de ourivesaria são talvez da produção artística nacional a mais consagrada internacionalmente. Isto é, nós admiramos, seremos os primeiros admiradores, não? Mas desde o século passado, que quando começaram a surgir primeiras exposições internacionais, que começou a haver um grande interesse em adquirir estas peças. E estou a falar dos Rothschild, estou a falar do Morgan, estou a falar de grandes famílias que procuraram vender, que procuraram peças de ourivesaria do século XVI e, sobretudo, a partir de um núcleo, que falaremos mais tarde, que era um núcleo reunido pela Casa Real a partir do Dom Fernando. Exatamente. Embora o colecionismo de peças do século XVI, estas salvas, está bem documentado a partir do século XVIII, em que várias casas nobres, e algumas dessas peças estão na ajuda, mandaram os ourives com quem trabalhava fazerem pés e sobrebases, onde na parte de cima colocavam estas salvas do século XVI. Portanto, e esse fator internacional, essa consagração internacional, nós vamos ao Metropolitan, vamos a um Victorian Albert, a um British Museum, a Smithsonian, vamos a uma série de museus, agora a arte antiga, o Palácio Nacional da Ajuda deixo para mais tarde, de facto são peças reconhecidas e muito admiradas. E no século XVI, também no século XIX, muitas saíram de Portugal, até a história que eu conto, que acho que é o Conde de Valadares, a protestar com o Rothschild, tinha comprado muito barato umas peças muito ricas. Aliás, não vou revelar, mas há um investigador que está a acompanhar isso e certamente vai revelar onde é que estavam essas peças, que vai deixar muita gente muito surpreendida. E que peças são essas?
o Conde Valadares tentou recuperar. Eu gostaria de fazer uma declaração pública aos nossos amigos e participantes acerca da obra do Dr. Nuno Vassal e Silva, a Orivesaria Portuguesa de Aparato. Ao Nuno Vassal, na minha opinião, o seu trabalho é um hino à Orivesaria Portuguesa e é uma homenagem ao património da Orivesaria Portuguesa. Eu repito-me, eu li e reli e temos um trabalho perfeito, na minha opinião. Eu tenho aqui uma cábula, não me levem a mal, mas este tema é muito importante, repito-me, e tenho que seguir esta cábula. Quanto ao nosso pintor Gregório Lopes, portanto, pintor do Reino, eu pedia-lhe para comentar qual a importância do Gregório Lopes como fonte de estudo para a Orivesaria Portuguesa, onde, enfim, vamos beber tanta informação. Quando o Zé falou que ia fazer uma declaração, eu pensei, tenho aqui as salvas da Casa de Valadares. Não foi essa. Não, mas... O Gregório Lopes é o pintor régio, Dom Manuel e Dom João III, e que pinta, na sua produção, existe representação de obras de orivesaria. Obras de orivesaria muito fidedignas, obras sempre muito espampanantes, algumas com a utilização, quando são as peças religiosas, cheias de motivos arquitetónicos, como a orivesaria da época, a obra aquilo que chamava-se de maçonaria, que era quase reprodução dos capitéis, dos arcos, todo esse trabalho muito elaborado que aparece na obra do Gregório Lopes como escultórico, mas também temos no caso, e aqui para este livro interessa muito, que é uma fonte fundamental, que é as pinturas do ciclo de São João Batista, da igreja de São João Batista de Tomar, em que está uma que é a Salomé no banquete, em que está, vê-se um aparador, um móvel onde estão pratas, tem um gomir e uns jarros, tem até uma representação raríssima, que é uns meninos, uns servos, uns pajens, que levam uma pequena cana, vou chamar cana porque eram os moços da cana, que levam uma espécie de um pequeno bastão, coroado com um extremo, que eram quem vinha à frente nas cerimónias, nos banquetes, vinham à frente antes do cortejo que trazia, digamos, os pratos que iam celebrar o banquete. E essa pintura é muito importante. O Gregório Lopes também testemunha, e não só, provavelmente como conheciam a orivesaria e seriam eles também autores ou desenharam algumas obras de orivesaria. Porque nós temos obras que ainda há, eu penso que está a desaparecer, o mau hábito de chamar artes decorativas e artes, belas artes, mas isso já faz parte do outro século passado, que era as obras quando têm uma dimensão cultural, estética muito reconhecida, deixam de ser obras passam a ser só a categoria de obras de arte. E nós pegarmos, agora isto vem a propósito, por exemplo, não vou falar da Custódia de Belém, que também teve um autor, mas é mais simbólica, mas vejam, por exemplo, o Relicário da Rainha Dona Leonor, que é todo ele que copia uma capela do século XV de Florença, não tem nada a ver com a produção portuguesa. Portanto, foi considerado um artista, um arquiteto, um artista que... Sim, completamente. Mas, como eu estava a referir, essas peças que são de uma riqueza ornamental enorme, certamente tiveram alguém que foi responsável pelo seu desenho. E apreciei bastante. Tenho ido buscar a figura de Gregório Lopes, porque é bom exemplo como as oficinas podiam, aliás, até as relações familiares, como elas eram premiáveis, entre outras, as dos pintores régios, dos ourives régios,
daqueles que serviam a casa real? Nuno Vassal, Garcia de Rezende, Damião de Góis, cronistas. Até que ponto é que estes importantes personagens contribuíram para o estudo da orivesaria, os hábitos? São uma fonte viva. São uma fonte que nos explica como eram utilizadas, como é que se viviam estas peças. Isso temos uma sorte muito grande. Por exemplo, um Garcia de Rezende, com a Crónica de Dom João II, é muito citado, por várias razões, até para a arquitetura, mas não só. As festas de 1490, do casamento do infante Dom João com a princesa de Castela, foram celebradas em Évora, e que ele descreve que o Dom João, o rei de Portugal, mandou vir, fez compras em Itália, mandou vir ourives até de Espanha para esmaltarem obras de arte, e descreve mesmo a existência de um aparador, o automóvel, mas de muitos degraus. Isso é muito interessante. Pode-me falar um pouco? Porque os muitos degraus é um código. Portugal, no protocolo, a corte portuguesa seguia muito o protocolo da corte de Borgonha. E que os degraus, o número de degraus, não temos prateleiras, digamos, mas é quase um bocadinho como os altares de Santo António, se eu peço, com aqueles degraus. Quanto mais degraus, mais importante é a figura que recebe. E quando o Garcia de Rezende diz que havia nestas festas de Évora com degraus como nunca foi visto, portanto, dá a entender que seria uma série. E pela corte de Borgonha nós sabemos que qualquer hierarquia, 5 degraus para o rei, 4 degraus para o príncipe, 3 degraus para os condes. Em Portugal o duque tem precedência, mas quer dizer, agora... E sabemos cerimónias em que se fala o número de degraus. Nós sabemos que no casamento de Évora de 1537, com a irmã de Dom João III, a infanta Dona Isabel, que casa com o filho do Duque de Bragança, foi um aparador de 3 degraus, que é muito, e era a casa mais rica de Portugal. E curiosamente estas salvas, se eram utilizadas também, estes aparadores, vão continuar a ser utilizados, até pelo menos a reforma foi com o Vaticano II, nas igrejas, nas grandes cerimónias religiosas. E não é por acaso que quem for ao Tesouro da Sé de Lisboa, fazendo um pouco, divulgando este importantíssimo museu, encontra peças de orivesaria de dimensões enormes, cujo objetivo era ladeavam o altar ainda maior riqueza e suntuosidade às cerimónias litúrgicas. Há todo este universo simbólico que estas salvas têm soluções. Isto é um mundo que se cruza a história da gastronomia, a história da cultura, da etiqueta, a história institucional e política, a história da arte, tudo se cruza e representam nestas peças. Garcia de Rezende escreve acerca de uma refeição de Dom João II, que é algo muito bonito de ler e de ver. Eu gostaria de mostrar aos nossos amigos e participantes uma salva de aparato da época renascentista. Eu peço ao Nuno Vassal, se por favor pode usar, isso pode ser o Nuno a mostrar e a comentar, enfim, de uma forma muito breve, as designadas salvas de Bastiães. Portanto, confesso que ainda não viu, foi uma surpresa. É de um colecionador particular importantíssimo, amigo, enfim, da nossa casa. Eu gostaria não só sei, não sei se é possível para os nossos amigos que estão de casa, até que ponto consigo chegar. Ainda conserva muito do seu dourado. Esta é uma salva típica do período Dom Manuel ou já inícios do Dom João III.
com faixas concêntricas, o centro elevado, julgo que está fixo mais elevado. Neste caso tem a aplicação do medalhão com um brasão de armas que eu não consigo identificar já, não sou nada, mas que eram facilmente substituídos. Tem uma questão muito prática nestas salvas, é que muitas vezes o medalhão central era engastado as armas e permitia, se eram vendidas, por exemplo, ou trocadas, ou à família, punham-se facilmente outras armas. E é toda decorada com motivos de Renascença, as famosas... Quando falo motivos de Renascença, estou a falar de motivos inspirados na Grécia Antiga, na Grécia e Roma, sobretudo Roma Antiga, que tiveram uma enorme divulgação, e até na orivesaria do século XVI era designado como o trabalho à romana. E o trabalho ao moderno era aquilo que se fazia habitualmente, mais tradicional. Nesta portanto, temos aqui estas urnas renascentistas, umas cornucópias também, não sei se conseguem, não quer chegar, umas cornucópias, e depois terminam com os arabescos, com umas cabeças de criaturas fantásticas, e no centro temos umas esfinges que acompanham também estas urnas clássicas. E um torçado aqui e é muito interessante, quase todas estas salvas, para destacar e tornar visualmente maior impacto a ornamentação das faixas, separavam com faixas lisas, de prata lisa, o que torna a peça muito mais rica. Esta é uma peça até forte, que há umas muito mais fininhas, e que vejam com o pé muito pequenino. Não sei se estão a conseguir pôr bem. É baixo. Agora, o facto interessante é que nós vamos encontrar estes motivos, por exemplo, num portal dos Jerónimos, vamos encontrar na Leitura Nova. É uma linguagem, isto é uma peça já feita dentro de um gosto muito... o cliente, na altura, que apreciava o que era de mais inovador e gostava mais dentro da corrente artística do tempo. Agora, o que temos uma fortuna também é que mesmo assim são raras, mas temos um número considerável destas peças. Portanto, foram apreciadas no passado. Não eram peças, isso é que eu quando falei no século XVIII das montagens, não eram peças que eram para derreter, para fazer novas. Não, muitas foram conservadas e colocadas com montagens do século XVIII, que eu falei há bocadinho, e por isso justifica muito terem chegado, porque já no século XVII e depois XVIII foram peças que admiravam. E se admiravam ou utilizavam, ou viam nestas peças um pouco como os pergaminhos da família. Agora, se calhar, agora já estou um pouco a inventar, mas talvez ajude um pouco a justificar. Porque há muitos inventários do século XVIII e XVII que falam peças lavradas de bastiães. Isto bastiães não é uma expressão dessa época, é uma expressão muito anterior, é do século XVI, o que significa um pouco essa antiguidade. Então, o universo não saímos daqui. Nuno, a ocupação pelos espanhóis, os esforços de guerra na restauração da nossa independência, as invasões francesas, as lutas liberais, todas as situações menos felizes que aconteceram, e nós ainda temos algum acervo, algumas peças para mostrar. Portugal, até em relação ao resto da Europa, tem sido muito poupado. Sim. Porque não falamos de uma guerra dos 30 anos, não falamos dos terríveis combates que foram... Estou a falar sobretudo do centro europeu. As guerras tremendas que se passaram em Itália, com os Estados papais, o saque de Roma, não, nós nunca passámos nada tão... Mas de facto há uma série de questões. Há uma série de acidentes, e citou alguns, que tiveram um impacto muito grande em destruição maciça de obras de arte. Temos, no período dos franceses, o imposto de guerra de Junot fez que a Casa da Moeda fundisse inúmeras obras importantíssimas. Mas o que dizer em 1834, com a extinção das ordens religiosas, que a Casa da Moeda, até o bastão e a coroa de Dom João V, foram fundidos na Casa da Moeda, que estavam na Igreja Patriarcal, e que foi realmente
Mas também, logo de início, agora eu queria falar sobre a presença dos espanhóis em Portugal. Eu acho que a ourivesaria não foi tão mal como isso. Foi mal porque houve grandes casas nobres que se tornaram mais ricas. Talvez o esforço de guerra é que foi depois mais... aquela ideia que Filipe II... Isso aconteceu. Veio, levou muitas coisas para a Espanha. Aconteceu. Claro. Aconteceu. Não vamos omitir. Mas também construíam-se muito. É um período que eu pessoalmente gosto muito. Acho que gostava de fazer um livro só sobre esse período. A segunda parte deste, digamos, que era só sobre o século XVII, porque é muito mais rico. E há aquela ideia de uma certa austeridade, um certo sentido muito religioso, um país de luto, aguardando o regresso do rei de Portugal. Filipe II era completamente rei legítimo de Portugal. Foi muito mais criativo do que o período anterior. Mas esse é outro motivo, não vamos falar. Depois convida para vir cá. O Filipe I de Portugal, como rei legítimo, depois falamos os dois, após. É neto do Manuel. Era neto do Manuel. Sim. Era bem português. Claro que sim. E vimos o desastre que foi. O Filipe II não concordo, mas depois falaremos. Depois falamos. Esse é o nosso ponto de discórdia constante. Bom, há aqui um tema, porque os nossos participantes e amigos eventualmente não conhecem e nas conversas de café, entre aspas, quando almoçamos ou um jantar mais comprido, mais extenso, falamos de ourivesaria e muitas vezes usamos, nós estamos mais a par disto, o termo de mantearia da Casa Real e os arinteiros do monarca. E muitas vezes, Nuno, ajude-me, explique, portanto, o que significa, quem são estas pessoas. Os arinteiros é uma expressão que já vem do tempo de Dom Dinis, medieval, que são quem é os responsáveis por conservar as pratas, o bom estado e, sobretudo, uma coisa muito importante, que é o inventário, saber que nada desaparece. Claro. O mantieiro tem a mantearia, não são só tem as peças de ourivesaria, mas tem outras peças que eram utilizadas pela Casa Real. Ainda hoje, embora no século XIX e XX, se formos ao Palácio da Ajuda, tinham a mantearia, o manteeiro que conservava e que sabia quantos pratos havia, quantos garfos. E é uma espécie de conservadores de agora que tomam conta das coleções. Agora, tinham uma importância imensa, porque eram eles que sabiam as necessidades, eles é que, sabendo que vai haver um banquete, uma boda real, qual é a necessidade de peças de prata para haver uma solenidade subsequente. Eles sabem, claro que diz sempre que é o Duque ou o Rei, o que é preciso mandar fazer de novo, o que é preciso mandar restaurar. São figuras cruciais neste todo este processo. Nuno Vassal, quanto às salvas do Palácio Nacional da Ajuda, portanto, os temas, as grandes salvas, os vícios e as virtudes, a história de Israel, como Nuno Vassal disse, portanto, o Velho Testamento, a conquista de Arzila. Nuno Vassal, diga uma coisa. Nós temos, no nosso acervo, nós temos, enfim, o Palácio Nacional da Ajuda tem mais algumas salvas importantes que falem da nossa história, dos nossos feitos, das nossas glórias. Mesmo que seja ornamentação, elas falam-nos disso. E ainda bem que fala nesse tesouro, porque e vamos ter daqui, esperemos, pouco tempo, e tenho algum orgulho pessoal de ter estado envolvido neste projeto, que é, por razões profissionais, que é um conjunto mais importante da ourivesaria do século XV e XVI reunido. E não tem apenas peças portuguesas, são 27. E são de uma qualidade e algumas de uma dimensão extraordinária. E muitas as salvas historiadas. A gente falou das duas grandes salvas, incluindo a dos vícios, os pecados e as virtudes, que era algo que se celebrava muito nas festas públicas. É muito interessante,
porque há muitos motivos que peçam nestas salvas que nós sabemos que havia representações ao vivo na altura. Sim. Eram muito conhecidas pela população, pelas pessoas em geral. E sabemos representações teatrais com os vícios, com as virtudes, com histórias do Antigo Testamento, que toda a gente identificava. Mas para ajudar, algumas são verdadeiras bandas desenhadas, antes da banda desenhada, estas em prata, toda lavrada, têm até as legendas, essas são gravadas ou ciseladas, as legendas a identificar os episódios para que não haja dúvidas. Eu lembro de ajuda ao Moisés libertando o seu povo, quer dizer, claro. O farol, e com português antigo, que é muito bonito, em que a imagem, o texto e a simbólica, tudo se confunde. Quando eu falei naquilo, estas salvas, esta produção é tão rica porque é muito difícil onde se começar e onde se para o tipo de abordagem que se pode fazer delas. Não são 1,1 kg de prata, não, são de facto monumentos artísticos em uma escala pequena, nunca mais vai a mais de 50 e tal centímetros, 60, mas também temos, na ajuda, tem um jarro que é todo em folhas de cardos, e na produção contemporânea, então, hoje que estamos numa fase meio hiperrealista, é uma modernidade extraordinária. E outra, com motivos da história da Grécia, aliás, copiados de gravuras, de Marco António Raimondi, que são mesmo transcritas para a salva, e curiosamente que existe uma quase idêntica, não sabemos também uma oficina ou feita posteriormente, no Ashmolean Museum, que foi uma doação há cerca de 10, 12 anos. Portanto, esse tesouro vai finalmente passar a estar permanentemente em exposição para o fruto, claro, dos nossos visitantes, mas primeiro dos nós portugueses. Oh, Nuno Vassal, é a minha opinião. Estamos a falar, agora sim, de paixão, uma paixão pela orivesaria. Alguma partaria de aparato, portanto, desenhada, e eu muitas vezes sinto que essas peças foram desenhadas também com sentido utilitário, mas eu tenho uma dúvida, queria saber a sua opinião. Algumas dessas alfaias eram usadas ou não? Ou serviam só para ostentação? Nenhum de nós assistiu, portanto é difícil. Não, mas perceber. qual é a sua opinião? Eu creio que um pouco as duas coisas. As asas. É o seguinte, peças mais sólidas, mas de grandes dimensões, que podiam trazer os alimentos, continuam a ser peças de aparato, podiam ser usadas. Mas quando falamos destas salvas, muito como esta que acabámos de ver, e muito ornamentadas, talvez sejamos fruteiros, não acredito que tivessem qualquer utilidade, a não ser uma não utilidade, que isso também existe, que era de serem obras para serem contempladas e admiradas, e cujo a disposição num conjunto criava quase uma parede áurea, uma parede quase imaterial, e que causava um impacto imenso, claro, na ornamentação desses espaços. E é curioso, isso tem muito a ver também com a cultura portuguesa, porque a cultura portuguesa, nós, claro que também tínhamos as tapeçarias que forravam as salas, que andavam de lado para o outro com o rei, mas a cultura portuguesa é uma cultura que gosta muito, tem um sentido material muito grande, e gosta muito do concreto, de saber que as peças são boas, que são em metal valioso. Ainda hoje é um pouco popular esta nem tudo o que brilha é ouro, mas isso e muitas expressões ligadas ao ouro sobre azul estão ligadas a esta cultura do concreto. Por isso é que realmente nós temos uma capacidade notável também para apreciar estas obras. Oh, Nuno Vassal, ainda hoje, século XXI, 2020, nós entramos em algumas casas em que os proprietários têm gosto de conviverem com esta arte e têm nas suas salas peças magníficas expostas e como fazendo parte da família. Portanto, tantos anos depois, e este sentimento, portanto, as pessoas conservam, amam e apaixonam-se pela nossa história, pela nossa arte, por aquilo que fomos e por aquilo que ainda somos relativamente a esta grande arte que é a orivesaria.
há aqui uma pergunta muito importante que eu quero fazer. Qual a importância do rei artista, nosso Dom Fernando II, para a conservação dos tesouros reais, nomeadamente a prataria de... O Dom Fernando, como nós sabemos, é Saxe-Coburgo, vem de uma tradição germânica e chega a um país devastado, ou quase, por uma guerra civil, e após, como falei, da extinção das ordens religiosas, uma constatação até de um certo desprezo patrimonial. Agora, eu acho que isso às vezes nós portugueses temos um pouco essa tendência, gostamos muito de tudo o que é novo, mas tanto gostamos muito do que é novo como nos agarramos ao que é uma constatação, mas isso é para outra altura. Agora, o papel de Dom Fernando é fundamental porque é um homem que resgata, pode haver muito de lenda, atenção nisto, mas é um homem que resgata muito património que estava a desaparecer. É um homem que se preocupa, por exemplo, toda a gente é conhecido o caso do Palácio da Vila e o Palácio da Pena. O Palácio da Pena era um convento no mosteiro de Jerónimos completamente quase em ruínas. Ele transforma naquela, é tudo uma recriação, mas uma recuperação que hoje é uma das ex-libris de Portugal, muito anterior ao que se vai passar na Alemanha com o Luís da Baviera. E, sobretudo, na parte da orivesaria, ele começa a adquirir, interessar-se e reconhecer a identidade nestas peças. Também a ajuda, não falei, tem peças de muita importância alemãs. Houve depois uma distinção de que eram bens da coroa, os bens pessoais, portanto, muitos bens do próprio rei Dom Fernando foram vendidos e algumas coleções particulares têm peças do Dom Fernando. Mas ele consegue juntar à Casa Real um conjunto de salvas, de pratas, e que o seu filho, o rei Dom Luís, continuará. E no gabinete de numismática, ficava na ajuda ao pé da Galeria de Pintura do rei Dom Luís, que é um dos primeiros espaços que se visitava, estavam peças de orivesaria. E agora a memória não me falha, o grande momento, nós falamos muito de 1881, a exposição em Londres de artes decorativas espanhol-portuguesas, e depois foi em 1882 aqui em Lisboa a grande exposição de artes ornamentais, exatamente, que cria depois o Museu Nacional de Arte Antiga e que lança todos os estudos sobre as artes decorativas em Portugal. Mas em 1857, na Exposição Universal de Paris, a Casa Real Portuguesa deixou um impacto imenso com as peças de orivesaria da Parada. Estamos na década de 50, já estão plenamente consagradas. E o papel da Casa Real foram figuras de elite, que havia alguns nobres também, certamente, que eram muito cultos, e que sabemos, mas que teve um reinteresse, e falei há pouco do século XVIII. No século XVIII estimaram estas peças, e muitas do rei Dom Fernando comprou na Casa de Andadia e outras casas, comprou-as e recuperou-as para fazer esse conjunto coeso, e nós devemos-lhe muito. Mas muito ao Dom Fernando a visão que temos sobre o património. Nuno Vassal, é mesmo verdade que o nosso rei consorte Dom Fernando II salvou a nossa custódia de Belém? Eu estou assim à vontade, porque eu estudei exaustivamente esse problema. Estudei exaustivamente os arquivos da Casa da Moeda. Sim ou não? Não foi assim, então. A custódia esteve sempre à parte. Okay. Embora a custódia quase dava um filme, porque ela sai de Belém num caixote com a Bíblia dos Jerónimos, e foram para a casa para o banco, não chamava-se Portugal, acho que era o Banco de Lisboa, para o cofre, mas chegou a estar na Casa da Moeda, e na Casa da Moeda foram destruídas muitas peças, e como peças que até pertenciam à Casa Real, como indemnização o Dom Fernando recupera-as. Nesse aspecto, sim. Agora, se teve para ser mesmo fundida, uma altura que acredito, uma altura que era tão dramática. Eu acho que tem uma parte de verdade e outra de lenda. Ok. E nesse seguimento, eu gostaria, por favor, Nuno Vassal, que comentasse também os eventos e as exposições que no século XIX e XX contribuíram para o reconhecimento internacional e para a valorização da nossa prataria, da nossa espada. É um pouco o que eu falei. Começamos em 1857 em Paris, por aí. Vamos até a Londres, 1881. Depois temos houve a grande exposição de Sevilha, que ainda lá temos, quem for a Sevilha,
tem ali, a consulada, acho que não está como consulado, o pavilhão português, que acho que foi feito pelo Raulino, e que o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, o Dr. João Couto, que foi um grande estudioso e fascinante pela orivesaria portuguesa, fez uma exposição de orivesaria. A grande exposição dos centenários, e isso mais religiosa, que foi em Coimbra, em 1940, no Machado de Castro. E essa do ponto de vista internacional teve uma importância enorme, que está o José Batista a referir. Temos a exposição de Londres, 1955, na Royal Academy, e também a exposição que esteve em Paris, Tesouros da Orivesaria Portuguesa, comissariada por Reinaldo Santos, que acho que também é 50 e pouco. Agora, a 17ª também. Eu sei. A 17ª foi isso para mim, para a minha idade, foi isso que tive a possibilidade de ver estas salvas todas da ajuda que conhecia de todos os catálogos, terem saído. E foi não nós daqui, foi na Casa dos Bicos. E o Encompassing de Globe, no Smithsonian foram só algumas peças. Sim. Foi Washington, foi Bruxelas. Fomos falados todo o mundo. Isso teve uma repercussão também imensa. Também teve, confesso com alguma vaidade, tive muito orgulho em ter sido convidado para ser um dos comissários pelos americanos. Os americanos. Bom, os americanos são grandes amigos de Portugal. Aí, quando mas falam... há mais projetos. Deus queira que sim. Quando os estrangeiros falam, falam de Portugal, falam muito da nossa Amália Rodrigues e vem sempre à mesa, portanto, a orivesaria portuguesa. Isto é um facto e que nos orgulha muito. Nuno Vassal, a última questão que eu lhe queria colocar, e depois tenho que pedir perdão aos participantes, aos nossos amigos, mas vou fazer no final, porque não falei no currículo, portanto, do nosso convidado, mas pelo menos... Mas já temos, no meio da conversa, já falámos muita coisa. Mas vai-me deixar só falar em 2 ou 3 pontos, mas a questão que eu queria pôr é importante. A importância da partaria de aparato do Palácio Nacional da Ajuda para o reconhecimento também da mão portuguesa. Portanto, o estudo que essas... Eu aí alargava-se, se me autorizasse. Por favor. O papel dos museus e das coleções. E que temos coleções que realmente têm uma proveniência tão bem documentada como são as da Ajuda, como são as coleções do Museu Nacional de Arte Antiga e de outros museus, que são peças, agora como deve ter uma família de Orives, não leva a mal, são peças de pedra de toque. E o seu estudo permite aferir a veracidade de peças, porque também o século XIX, como foi ávido de obras de orivesaria e da época do Renascimento, também esta produção portuguesa entra dentro desse gosto, também foi ávido de fornecimento de obras que o mercado não tinha, quer dizer, que hoje chamamos falsificações, que agora até algumas até mais valiosas que os originais, sobretudo feitas no Reinhold Wasters e outros grandes orives no estrangeiro, que são tão criativos que hoje quase que são mais... Mas o que é que são? Os museus são fonte de garantia e de conhecimento. E a coleção da Ajuda, a sua importância, reside no facto de que ela realmente é também pedra de toque para as peças que surgem e são sempre referência para obras para o conhecimento de obras idênticas, próximas, semelhantes. Mas também tem um problema, é que agora eu queria utilizar um bocadinho, sendo realmente esse padrão, há peças que não entram nesse padrão. E depois... E o universo é mais amplo. Aliás, o que sobreviveu hoje até aos nossos dias, só quase tudo são salvas e são jarros. E havia muito mais peças. Havia grandes bacias de lava-pés, havia perfumadoras, os saleiros quase. Onde é que estão os saleiros? Que havia saleiros e centros de mesa que eram absolutamente deslumbrantes, não deviam ter tanta prata que foram fundidos. Os talheres eram mais raros, não se usava garfo e faca. Comiam à mão, ou comiam com o garfo, ou com a faca, mas a faca, não se podia levar a faca a uma mesa que tivesse a presença do rei, portanto, ou as distribuídas, portanto, mas isso é outro uma questão que eu não entendo é porque é que os garfos eram maiores que as facas,
portanto, porque é que não me entendo. Mas essa aí não sei ajudar. Bom, eu então, chegámos ao fim. Eu não consigo pôr as luvas, não sei porquê. Queria, e é um crime o que estou a fazer, tocar nesta obra de arte, e queria mostrar mais uma vez para os nossos amigos e participantes e amantes da orivesaria portuguesa, não sei se estão a ver, observarem com algum cuidado esta peça maravilhosa. Gostaria de agradecer mais uma vez toda a sua amizade. Um prazer. Todo o seu apoio que está a dar a este ciclo de tertúlias. Quero também informar a todos os nossos amigos que de hoje 8 dias, à mesma hora, portanto, na próxima quinta-feira, dia 25, na sede da J. Batista, na Rua do Ouro, em Lisboa, vamos ter o Dr. Luís Castelo Lopes, um tema também muito importante, 2 orivos, 2 estilos. Vamos falar do mestre Orives do Centro de Fabrico do Porto, João Coelho Sampaio, e do grande mestre Orives também do Centro de Fabrico de Lisboa, António Firmo da Costa. Não queria fechar esta participação sem Nuno Vassal, desculpe, só porque me esqueci, falar um pouco do currículo do Dr. Nuno Vassal e Silva. É muito rápido, que não foi... Portanto, é doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra, presentemente é o diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, desculpem, é doutorado pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Peço desculpa porque estou um pouco cansado. Hoje foi um dia muitíssimo difícil. Isto não funcionava. Tivemos aqui às voltas com este pequeno aparelho e não foi um dia fácil. Penso que para o Nuno também, segundo me contou, também não foi. E tenho tido, hoje é um dia das brancas, dos lapsos de memória. Mas o Nuno, Dr. Nuno Vassal e Silva, exerce atualmente, portanto, o cargo de diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Recordo-me, Nuno Vassal, que na década de 90, entre 1992 e 1999, foi um brilhante conservador. Eu digo brilhante porque a coleção acompanhei... A coleção era brilhante. Do Museu de São Roque, aqui a coleção é brilhante. Em Lisboa. Também acompanhei o meu amigo Nuno Vassal e Silva em 2014, 2015, diretor, portanto, geral do Património Cultural, e penso que em 2015, Nuno, portanto, secretário-geral da Cultura, não estou errado, mas lembro-me que um dia lhe bati à porta, mas o Nuno estava tão atarefado. Autor, senhor e autor de uma obra vastíssima de orivesaria portuguesa, publicada e editada, claro, e recebeu o prémio Dr. José de Figueiredo da Academia Nacional de Belas Artes pela sua obra A Orivesaria Portuguesa de Aparato, século XV, XVI, Uma Paixão.
Muito obrigado pelo tempo e espero que estejam connosco 2 de 8 dias. Um grande abraço a todos. Nuno Vassal e Silva, um grande abraço para si. Obrigado. E para a minha equipa. Espero que tenham gostado, que esteve connosco. nos acompanhou. Boa tarde. Muito obrigado.